Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior, bom dia, servidores e servidoras do município, bom dia ao Pedro e ao pessoal a técnica do estudo da Rádio Campo Maior, que nos ajuda. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, internauta que vai assistir através das nossas redes sociais a qualquer momento. Hoje são 3 de setembro de 2022, eu sou Águida Maria e este é o programa Sindicato em Destaque, que traz assunto do interesse dos servidores do município de Xeramobim. E para hoje, as matérias que temos o veto no reajuste do repasse da merenda escolar pelo governo federal, os precatórios do Fundef de Xeramobim mais uma vez, pagamento do mês de agosto, pagamento de salário, a campanha salarial 2022, ainda a novela do abono 2021, o pessoal que ainda não recebeu, e mais algumas notícias sindicais, certo? Aqui do nosso funcionamento interno. E vamos começar eu gosto sempre de começar o assunto campanha salarial 2022. Pessoal, a campanha salarial são uma série de ações, que se faz para garantir o reajuste anual de servidores, e entre outros direitos que são negados ao servidor constantemente. Outros direitos duramente conquistados, diga-se de passagem, que um salário digno foi um direito duramente conquistado, mas ele precisa ser reposto, o salário precisa ser reposto. A inflação come o salário anualmente, tira o poder de compra. Se tira o poder de compra do trabalhador, o servidor público é o servidor. E nós estamos em plena campanha salarial 2022. E alguns itens diretamente sobre reajuste, já foram atendidos, mas falta o reajuste que está sendo reivindicado, que não é reajuste propriamente dito, é uma reposição da inflação dos últimos 2 anos para os servidores que ganham acima do salário mínimo. Uma reposição de 15,26% para servidores que ganham acima do salário mínimo. Algumas categorias que têm piso federal, por exemplo, já receberam reajuste esse ano, o salário mínimo já foi reajustado, mas aqueles servidores que ganham acima do salário mínimo, eles não tiveram reajuste nem este ano e nem nos últimos 10 anos, pelo governo do município. Há mais de uma década que eles não recebem reajuste. Entre esses profissionais estão, por exemplo, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, intérprete de Libras, pedagogos, assistentes sociais. Esses profissionais, vale lembrar que eles são, isso aqui tudo é o que a gente chama de mão de obra qualificada, Todos esses profissionais aqui são de nível superior, exceto os que eu citei, e tem mais outros, de nível técnico ou superior, que eu não citei todos, que são muitos, mas eles são qualificados. A pessoa investe na carreira, investe na formação, passa num concurso e depois está aí há mais de uma década, sem receber um reajuste no seu salário, que nem reajuste não é uma reposição inflacionária, no seu salário, que a gente está vendo aí, 15,26%, pessoal, é só a inflação dos anos de 2020 e 2021 somadas. Somando esses 2 anos, deu 15,26%. Isso sem contar nos anteriores de defasagem, nos anos anteriores de defasagem do salário desses profissionais. Então, a gente pede mais uma vez a sensibilidade da prefeitura, do prefeito, que nos receba e que retome, retome as negociações e traga logo uma solução para conceder essa reposição salarial a esses profissionais.
né? Mais uma vez, nós já enviamos mais uma vez ofício ao prefeito, agora o prefeito em exercício, Edmilson Júnior. Ele disse que vai receber o sindicato em breve, mas esse em breve é uma coisa que sempre demora muito, né? A gente iniciou essa campanha salarial em janeiro, ela foi aprovada desde 2021, dezembro de 2021 foi iniciada em janeiro. E até agora, esses profissionais a gente ainda não conseguiu que a prefeitura reajuste o salário desses profissionais que ganham acima do salário mínimo. Está mais do que na hora, não é, dona prefeitura? Já está passando na hora, senhor prefeito. O presidente Jair Bolsonaro sancionou recentemente a lei de diretrizes orçamentárias, né, que é uma peça que vai do Congresso orientando, né, orientando para o que o governo faça a LOA, né, que é o que executa mesmo o orçamento, que é a Lei Orçamentária Anual. E com mais de 30 vetos, entre os vetos que colocavam dinheiro em educação, essas coisas aí, foi tudo vetado. E um veto muito, muito cruel que o presidente fez, além de outros, porque ele só vetou coisa que beneficiava pobre. Só vetou coisas que beneficiavam principalmente a pobreza, a educação e as famílias pobres. Então, é o governo em nome de Deus pela família, né? Deus acima de tudo e família acima de não sei quem, que nem diz ele. Então, pasmem vocês, hoje as prefeituras recebem por dia para o aluno do ensino fundamental 36 centavos para alimentar essa criança, né, na escola. Para o aluno de pré-escola, 53 centavos. E para a criança da creche, que passa o dia lá, né, R$1,07. Isso aí é o com que as prefeituras têm que se virar para alimentar por dia 35 milhões de crianças, né, que são atendidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, né, que atende essas crianças. Então, é esse valorzão, esse dinheirão que o governo federal repassa às prefeituras para dar de conta da segurança dessas crianças alimentadas na escola. Sem falar que esse valor é desde 2017, quando teve o último reajuste. E agora, o Congresso Nacional, quando enviou a LDO, previa um reajuste pela inflação e tudo mais, que regularizava um pouco essa situação do repasse para a merenda escolar, né, para a alimentação escolar, e o presidente Bolsonaro vetou, né? Agora, pasmem vocês, desde 2017 é o mesmo valor. Só nos últimos 12 meses, a inflação de alimentos, né, a inflação nos alimentos foi de 14,72%. Só nos últimos 2 meses. Quem é dona de casa, quem compra comida, quem vive, né, gente? Porque quem vive come. Não é só dona de casa que compra comida, não. Quem não é dona de casa, quem mora sozinho, quem tá vivendo, come. Tem que comprar comida, que ninguém vive sem comer. Certo? E essas crianças, essas 35 milhões de crianças que são atendidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, o PNAE, elas dependem dessa dinheirama por dia para se alimentar e estão sem reajuste desde 2017. Aí o governo acha bom vetar, porque esse governo, ele não está preocupado com o pobre, nunca teve, né? Nunca teve, nem está agora. Ei, meus amigos, ei. Lembrando que esse veto ainda pode ser derrubado, né, pela maioria dos senadores, só os senadores que podem derrubar esse veto. Então, estamos aguardando que os senadores derrubem este e outros vetos, né? Todos os que atingem a educação e as famílias que sejam derrubados. Assim, a gente aguarda. Agora, pessoal, nós falaremos sobre precatórios do Fundef.
O que são precatórios do Fundef? Só mais uma vez para quem ainda me pergunta. Precatórios do Fundef, pessoal, é dinheiro que a União deveria ter passado ao município do Quixeramobim entre os anos de 1998 a 2006 e não passou. Esse tempo aí estava em vigor para o financiamento da educação básica, né? O Fundef, certo? Então, nesse período, a Prefeitura de Quixeramobim deixou de receber um bocadão de dinheiro da União. E depois, quando as prefeituras viram que estavam sendo enganadas pela União, lesadas, né, nos seus recursos, entraram com processos de cobrança contra a União. Esses processos de cobrança, quase 50%, são muitos, gente, são muitos, são mais de 5 mil processos em todo o Brasil, da mesma natureza, cobrando dinheiro do Fundeb, do Fundef, que a União não passou aos municípios e estados nessa época, de 98 a 2006, que é quando estava em vigor o Fundef, né, pessoal? O Fundef foi extinto em 2006, é bom lembrar. Então, nesse período, foi muito dinheiro que as prefeituras e os estados não receberam. Eles estão cobrando na justiça. Cada processo é um processo, certo? Como eu já expliquei antes, aqui em Quixeramobim não é só uma cobrança, são 3 cobranças, é um processo mais, digamos assim, que ele é dividido em 3, porque são 3 níveis de cobrança, e um dos tais está com ordem de pagamento já, certo? E ainda não foi depositado na conta da prefeitura, tá bom? E como eu falei no programa passado, o sindicato, nós do sindicato, nós acreditamos que esse dinheiro vai ser depositado até setembro. Por quê? Porque esse dinheiro é para o orçamento de 2022. Maioria dessas ordens de pagamento foram ainda do ano passado, entre o final do ano passado e o final desse ano. Eu estou falando das ordens de pagamento de todos os estados e municípios. A do Quixeramobim é de dezembro de 2021, certo? Então, a previsão, ela vai ser recebida esse ano, vai ser paga este ano, e a gente acredita que até agora, setembro, né, inclusive por conta do período eleitoral, vai ser pago esse dinheiro, ele vai entrar nas contas da prefeitura. Vai para a conta da prefeitura. Para a divisão dos 60% com os professores, é outra coisa. Porque quando o dinheiro chegar, a gente tem uma previsão de dinheiro, porque assim, quando vão dar entrada no processo, eles fazem o cálculo do que não foi recebido naquela época, mas na hora que for pagar o precatório, os cálculos têm que ser atualizados. Então são contas complexas que a gente só vai saber valor mesmo com depósito, a gente tem só estimativas. Desse valor que for depositado na conta da prefeitura, lembrando bem que isso é depositado na conta da prefeitura, numa conta da prefeitura, desse valor que for depositado, 60% dele é para ratear com os professores que trabalharam entre 1998 e 2006, porque se esse dinheiro tivesse chegado naquela época, ele tinha sido investido no salário dos professores e rateado o resto que sobrasse do ano, como vocês sabem muito bem que acontece, que foi o que aconteceu em 2021. Só que, comparando o último rateio que aconteceu, que ainda está na memória fresca de todo mundo, né? E as regras do Fundef, lá atrás, lá era diferente. Lá, era 60% dos recursos apenas para os profissionais do magistério, ou seja, professores, certo? Aquele recurso de antigamente, naquelas regras do Fundef, era apenas para professores.
era 60% para professores. Já tem lei federal garantindo, né, que quando as prefeituras receberem recursos do Fundef, dos precatórios do Fundef, vai ter que ratear a parte dos professores. O restante, os 40%, é que a prefeitura pode gastar em outras áreas da educação. Tem lei regulamentando isso, que nós não vamos falar dela agora, mas só para saber, né? Mas está garantido o percentual dos professores. Mesmo assim, a gente pediu, o sindicato pediu o bloqueio de 60% dos recursos, né, desse precatório, quando ele vier, só por segurança, os 60% dos professores a gente pediu para bloquear, tá, pessoal? E não esqueçam que esse dinheiro tá bem pertinho de chegar na conta da prefeitura, é diferente de chegar na conta do servidor que tem direito a receber, tá? Quando esse dinheiro estiver na conta da prefeitura, assim que a gente tomar conhecimento disso, a gente publica imediatamente dizendo que chegou na conta da prefeitura, não foi na conta ainda dos professores, que ainda vai ter que ser dividido, ainda vai ter que fazer um monte de coisa para poder botar na conta da gente. Eu, Águida Maria, estou tão ansiosa quanto todas vocês que estão ouvindo, porque eu também, como entrei em 1998 na educação, no ensino fundamental e ainda estou até hoje, também sou participante desses recursos que vão chegar à prefeitura em breve, se Deus quiser. Pronto, já que a gente estava falando dos precatórios do Fundef, vamos falar agora sobre o abono, rateio de 2021, dos recursos de 2021, como todo mundo se lembra, em 2021 sobraram recursos dos 70% do Fundeb, que são destinados à remuneração dos profissionais da educação. Sobrou recurso, foi rateado com os profissionais da educação, que agora inclui motoristas e outras categorias, não só professores. Isso a partir de 2021, né? De 2020, aliás, o novo Fundeb. Aquele lá do Fundef era diferente, era só professor. Agora não, incluiu os profissionais. Então, como vocês se lembram, houve rateio, mas teve pessoas que mesmo tendo direito não receberam. E estamos na queda de braço desde janeiro até agora. Semana passada, o prefeito em exercício, o doutor Edmilson Corrêa de Vasconcelos Júnior, esteve com uma comissão desses professores que ainda não conseguiram receber o seu rateio, e ele esteve com uma comissão, o sindicato esteve presente também, acompanhando esses professores, e o prefeito garantiu que seria pago em 15 dias. Eles já conseguiram vencer todos os trâmites burocráticos aí para fazer isso, que seria pago em 15 dias, né? Aí tinha lá já uma planilha com o levantamento das pessoas. Essa planilha foi entregue ao secretário de Finanças lá na hora que estava presente na reunião. E lá no momento, a galera que estava presente já foi pedindo a ele para olhar. O seu nome estava na lista, já tinha uma pessoa presente que o nome dela não estava. O secretário de Finanças, então, pediu para ser feita uma revisão, né? Lá no RH da educação. Eu estive ontem, na quinta-feira, aliás, com a coordenadora lá do RH, a Lili, e ela disse que estava às voltas com a folha de pagamento do mês de agosto, mas na próxima semana entregaria essa planilha toda revisada, pronta para pagamento, certo? Até porque o prefeito deu um prazo de 15 dias e na próxima sexta-feira já completam esses 15 dias, né? Esperamos que realmente agora, depois de 9 meses, esses professores, cerca de 100 e poucos professores,
consigam receber o seu abono a que tem direito também, né? Porque muita gente reclamou, achou que era pouco, mas em janeiro a gente recebeu mais de 2,5 folhas, né? Que foi 2,6, né? A folha de folha de pagamento. Mas esse pessoal aí ainda não recebeu nenhum centavo. Ainda estamos aí na peleja, mas segundo o prefeito em exercício Edmilson Júnior, eles vão receber na próxima semana, na próxima sexta-feira. É o que a gente aguarda, que todos os probleminhas que ainda houverem sejam sanados nesta semana e que esse pagamento realmente aconteça na próxima sexta-feira. E ainda sobre pagamento, agora o salário, né, do mês de agosto, esta semana já foi pago o QUIPREV, e até a hora em que este programa foi gravado, ontem à tarde, havia previsão de ser pago hoje, no dia 3, a educação. As outras secretarias no dia 10, como a gente já sabe, né? Aliás, é para ser no último dia do mês a educação e o QUIPREV, e no dia 10 as outras secretarias. Só que a educação vem sofrendo com atraso há muitos dias, né? Há muitos meses, aliás, e até o momento não tem explicação. Lembrando a você que nós já enviamos ofício ao prefeito municipal, requerendo dele, lembrando a ele que ele prometeu, na última reunião que a gente teve com ele em junho, ele prometeu, para resolver essa questão do atraso de pagamento, ele prometeu que iria baixar decreto estabelecendo o calendário. E até esta data não tem decreto, e a gente já cobrou dele isso também. Então, se tudo tiver dado certo ontem à tarde, hoje tem dinheiro na conta do pessoal da educação. Pessoal, muita gente tem perguntado sobre a parceria do Sindicec com a Ótica Reis. É assim, se você é filiado ao Sindicec, lá na Ótica Reis, você consegue 18% de desconto em qualquer serviço da ótica. Se você for comprar qualquer produto da ótica, qualquer serviço da ótica, você tem 18% de desconto se você for filiado ao Sindicec. Você pode procurar a Ótica Reis na rua Cônego Aureliano Mota, 220, aqui no centro, certo? E você pode fazer a sua consulta de vista pela ótica também, certo? Também grátis, né? Com o doutor Leonardo e doutora Janaína. Então, para você conseguir esses benefícios, você que é afiliado, você vai até a Ótica Reis, certo? Cônego Aureliano Mota, 220. Lembrando a você que a nossa sede é aqui na rua Dias Ferreira 103, ao lado da Ponte Metálica, onde você pode procurar seu atendimento de 7h30 da manhã às 14 horas, e exceto às terças-feiras. Na terça-feira a gente fecha 12 horas do dia, certo? Mas nós temos o telefone 3441, que você pode ligar e fazer o seu agendamento, e temos também o telefone o celular, né? O WhatsApp 9723-3133. Você pode fazer vários atendimentos por este WhatsApp e também fazer o seu agendamento. Por que a gente recomenda que você faça o seu agendamento? Porque quando você tem uma demanda para a gente atender, por vezes a gente tem que providenciar alguma documentação, fazer alguma consulta, ou por vezes a gente não está aqui para atender, né? Porque a gente não fica só aqui dentro o dia todo, a gente tem os nossos horários de estar aqui, a gente sai para reunião, às vezes a gente sai para viajar. Então, de preferência, você agende, que é para você ter garantia de que você vai receber o seu atendimento especializado. Tem muitos atendimentos que você pode fazer pelo WhatsApp.
97 23 31 33. Inclusive, as guias de atendimento médico, exames de laboratório, ultrassonografia e outras guias, as guias médicas, elas são exclusivamente pelo WhatsApp. Você que precisa de uma guia, você não precisa mais vir aqui até o Sindicec para buscar uma guia. Basta você ir no WhatsApp 97 23 31 33, colocar a foto frente e verso da sua carteirinha do Sindicec, tá? E você é atendido por lá mesmo. Também, quando você quiser agendar um atendimento especializado, você agenda lá. Lembrando a você que a gente tem limite de atendimento para consultas médicas e para ultrassonografias. A gente tem um limite mensal de guias para esse atendimento que a gente pode dar. Por quê? Porque cada guia é paga, né? A guia você paga 30% do valor da consulta e os 70% é o sindicato que paga, né? Você entra com a contrapartida de 30% para a guia de consulta médica e de ultrassonografia. Os exames de laboratório, os que o sindicato cobre, é 100%. Mas tem um limite mensal de guia, porque é aquilo que cabe no nosso orçamento. Então, você pede, no início do mês você pede, até enquanto tiver, você pode receber. Além de ter limite, meu pessoal, tem regra. Você não pode ir na clínica primeiro para poder pedir guia, não. Primeiro, você entra em contato com o Sindicec para verificar se tem a guia que você necessita. Aí, só depois você procura a clínica para marcar o seu atendimento. Pronto, pois não esqueça das nossas normas, do nosso roteirinho aí, sindicato primeiro, clínica depois, certo? Essas eram as matérias que a gente tinha para hoje. Agradecemos a audiência e a paciência de todos vocês, desejamos a todos um bom final de semana e até semana que vem com mais um programa Sindicato em Destaque.